Olá amigos, boa tarde, tudo bem? Aqui hoje em nome de Processo e Revista Ebraju, estou com meu colega, com meu amigo Antônio Minotto. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Professor de Direito Constitucional. E hoje a gente vai falar sobre o princípio da duração razoável do processo, artigo 4º do novo CPC. Vamos ver se agora respeitam isso, né? Porque estava na Constituição, agora colocaram no CPC. Isso. Vamos lá. Olha, é o seguinte, a nossa Constituição, estamos trazendo o processo para discussão constitucional. A nossa Constituição, ela tem a classificação dela é prolixa, né? Porque ela é longa, trata de muitos temas. E nós temos um cacuete que é assim, a gente acha que porque está na Constituição, está na realidade. Né? Assim, bota na Constituição que você transforma a realidade. Como se a lei tivesse esse condão. Quer dizer, porque está na lei, está na sua realidade também. Se fosse assim, imagina, direitos fundamentais, né? Direito à segurança, intimidade, igualdade, liberdade, imagina. A gente sabe que não é assim. São linhas que você traça de atuação, os princípios constitucionais, ok. Veja, por exemplo, no artigo 6º que colocaram o direito a uma alimentação integral e equilibrada. Então, por causa disso, nós acabamos com a fome? Não. Obviamente que não. Então, mesma coisa, você coloca lá no inciso 78 do artigo 5º da Constituição, tem lá o direito à duração razoável do processo, que agora integra, dentro daqueles 12 artigos do novo CPC, os 12 artigos iniciais, que são todos de ordem constitucional, ele integra princípios informadores do processo civil. Artigo 4º, né? O artigo 4º, o artigo 11, por exemplo, do novo CPC, ele é uma cópia do inciso 9 do artigo 93 da Constituição, que fala que as decisões têm que ser fundamentadas e coisa e tal. Então, agora, você usou uma expressão é meio popular no começo, mas acho que teve esse clima para o novo CPC, que é essa coisa do agora vai. Vamos ver, né, se agora os juízes vão respeitar. São 12 artigos iniciais do novo CPC só com matéria constitucional. Que antigamente, o Papini como advogado deve saber disso, tem essa experiência, você falava, olha excelência, as decisões têm que ser adequadamente fundamentadas, né? Inciso 9 do artigo 93, era como se você estivesse falando, assim, sabe, uma coisa mais exótica do mundo que você possa imaginar. O juiz nem considerava o que você falava. Agora está no novo CPC. Não dá para dizer que, olha, é a Constituição e eu não vou lá buscar na Constituição, eu vou julgar com o CPC. Então está no CPC. Só que tem um negócio, Papini, é assim. Como eu falei do compromisso, a lei não acaba com a fome, né? Você coloca lá alimentação balanceada, não acaba. Então, assim, fazer a simples previsão de que eu tenho direito a uma duração razoável do processo, não quer dizer que o processo de um dia para o outro, ou quando a lei entra em vigência, tornou-se célere. É isso ou não? Eu acho que sim, eu acho que são coisas diferentes. Você pode resolver a questão da duração razoável do processo. Primeiro, administração da justiça. Por exemplo, quem advogou no processo físico e hoje advoga no processo digital, sabe a grande diferença que tem em termos de prazo de tramitação de um feito. Verdade. Dos autos físicos para os digitais, né? Hoje o processo digital, entre o início da demanda e execução definitiva do julgado, a gente está falando de 2 anos. Pessoal, vamos fazer uma ressalva, como o Papinho está colocando, que nós estamos falando de uma realidade, nós estamos aqui em São Paulo. Sim. Que é o processo eletrônico aqui. Muitos locais têm processo eletrônico, outros ainda não têm. Então façam as devidas ressalvas. Quem não tem essa realidade. Façam a ressalva que 99% da minha advocacia está no Fórum João Mendes Júnior. Tá, então, eu posso fazer. Para quem não sabe, Fórum Central. Fórum Central da Comarca de São Paulo. Então, assim, isso é algo que tem a ver, por exemplo, com questão de administração da justiça. Seria algo muito longo para se falar, mas vou tentar resumir a ideia. Se o judiciário tivesse uma política mais dura de punitive damage no Brasil, de danos morais punitivos, contra quem comete erro, contra empresas que negativam indevidamente o nome de clientes, etc, 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 talvez o volume de demandas da justiça fosse menor. Tá? Para muitas empresas hoje, é mais barato você ter um corpo jurídico do que você solucionar processos internos que melhorem a relação daquela empresa com o cliente. Tá? Eu estou falando assim em questão de dano moral, mas em vários outros assuntos. Olha, você que está assistindo a gente... Eu só queria que parênteses. Eu trabalhei no começo da minha carreira, quando eu era estagiário, eu trabalhei num grande escritório de advocacia trabalhista, que foi uma grande escola para mim, inclusive, não vou falar o nome dele agora, mas aquele escritório fazia relatório e advogava assim para grandes empresas. Ele fazia relatório, verbas duvidosas do direito do trabalho. Então,
hora extra para gerente, periculosidade, salubridade. E a conclusão do relatório era, se aquela empresa não pagasse verba alguma aos seus funcionários, aplicasse no mercado financeiro, se 100% dos funcionários do Exatos ajuizassem ações trabalhistas, ainda era vantajoso. E se 100% deles ganhassem, que é algo impossível de acontecer, pelo tempo médio de tramitação de um processo, seria vantajoso. Por aí você vê, né? Então, assim, agora, pessoal, o que o Papini está falando, eu ia falar aquela hora... Isso a gente está falando de administração da justiça. Exatamente. O que eu estou falando agora é o seguinte, por exemplo, vou falar um negócio aqui meio polêmico, mas a gente não é de escapar de polêmica, né, Papini? Não. Seguinte, juizado especial... Ou de treta, né? Juizado especial, e isso eu posso falar, você que está aí na Bahia, no Amazonas, em Goiás, em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, a realidade é mais ou menos a mesma. Juizado especial hoje você pode chamar de departamento jurídico de grandes empresas. Sim. Porque olha, 80 a 90% do movimento de juizado especial, o que é? Telefonia e plano de saúde. Só. O resto é tudo bem, a briga do vizinho, você foi tirar teu carro da garagem, bateu no carro do cara, derrubou a árvore, jogou lixo no vizinho do outro, você fez barulho, enfim, aquelas discussões menores. Agora, o resto, 90%, na minha opinião, se o Papini discorda, pode discordar, concordo. Não vamos deixar de ser amigo por isso. Concordo. É departamento jurídico de empresa. Agora eu te pergunto, por que é que essas empresas não resolvem os problemas? Vamos Por que não resolve o problema? Por que está sempre reclamando da mesma coisa? Cortou meu serviço, negativou meu nome sem poder, não sei, fui exposto a tratamento vexatório. É sempre as mesmas coisas. Vamos abrir esse parêntese? Hoje tem um projeto piloto no Rio de Janeiro, que é uma coisa assim, está aquém da imoralidade. As principais empresas demandadas no Judiciário Fluminense, elas estão patrocinando junto ao Poder Judiciário Carioca, ao Poder Judiciário Fluminense, um núcleo de conciliação no qual a parte vai poder entrar com uma ação sem participação alguma de advogado. Esse núcleo patrocinado... Mas já é assim, juizar até 20 salários mínimos. Não, mas é uma coisa mais ampla. Podendo até ultrapassar esses valores, eu não vi agora direito a formatação. Os advogados cariocas estão horrorizados com isso. Não sem razão, né? O problema é isso ser patrocinado pelas empresas. Vamos colocar, dizer que a gente vai colocar o Nenho Fernandinho Benamar, então, para criar um núcleo de conciliação criminal? É o equivalente, né? Então é assim, na verdade você vê esses problemas todos e é assim, uma coisa também que eu observo, isso é só ler jornal, pessoal. Essas empresas, por exemplo, telefonia, sempre estão na lista das maiores reclamações, todas. Eu não estou fazendo nenhuma acepção de empresa, tá? Não estamos aqui para falar nenhuma empresa XYZ. Não, todas elas estão. Todas elas prestam serviço péssimo. Todas de telefonia, TV a cabo, todas estão na lista de reclamações. E levam multas. Por exemplo, a Anatel aplica multas grandes. Aí você fica vendo negociação de multa, que a multa vai ser perdoada. Então para que multar? E isso acaba impactando no judiciário, ou seja, o juiz, se tiver algum juiz aí me assistindo, pode botar no comentário, se não concordar, pode colocar, mas se concordar, coloca também. O juiz está sendo rebaixado na sua função, tendo que fazer audiência, sempre as mesmas coisas, as mesmas reclamações, repetitivo, e não resolve aquilo. E aí? Então assim, o juizado especial, para entrar no tema que nós estamos falando, que é de celeridade, que era para ser uma coisa rápida, acaba não se tornando uma coisa rápida. Ou então... aliás, desculpa, uma coisa célere, ou então ele é distorcido e querem fazer tudo rápido, que é uma outra coisa. Celeridade é uma coisa, todo mundo quer. Rapidez, assodamento é outra muito diferente. E aí fica ruim. Aí quem não tem nada a ver com essas empresas e vai para o juizado, acaba sofrendo as consequências desse tipo de mentalidade, que é tudo a mesma coisa repetido. E tem uma outra solução, que daí eu diria que é uma solução que não é... a solução que te deu seria uma solução do atacado. Agora a gente vai falar de uma solução do varejo. Existem vários mecanismos na lei que permitiriam, ao meu ver, que o processo andasse muito mais rápido. Vou falar de dois deles apenas. Primeiro, o nosso amigo Marcelo Pacheco Machado, ele mandou para mim por e-mail uma decisão na qual ele conseguiu, que o juiz reconheceu, ele aplicou a tutela de evidência na sentença, artigo 308, inciso 4, 311, inciso 4 do novo CPC, se não me falha a memória. O que isso significa? Essa apelação vai ter apenas e tão somente efeito
Devolutivo, apelação interposta contra a sentença. Mais ainda, Minhoto, mais ainda, artigo 356 do novo Código de Processo Civil. Artigo 356 do novo CPC. Julgamento parcial do mérito. Sim. Isso é novidade. O artigo 356 do novo CPC ele prevê que o recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão, que daí não é apelação, é agravo de instrumento, que o recurso de agravo de instrumento contra aquela decisão, ele vai ser recebido apenas efeito devolutivo e a execução provisória vai ser feita de forma igual à definitiva. Isso significa sem prestação de caução. É claro que o juiz que vai fazer uma coisa dessas, ele tem que se garantir. Ele tem que ter muita consciência de que ele fez um ótimo trabalho. Que a decisão dele vai ter um impacto que eu acho que até a primeira instância hoje não está acostumada. A primeira instância é ver esse tipo de... O novo CPC, meus amigos, o Papini sabe disso de trás para frente, o novo CPC ele tem como uma das suas linhas, eu diria, uma das suas vigas de sustentação, prestigiar o ofício judicante em primeira instância, prestigiar a atuação do magistrado em primeira instância. Agora, para fazer isso, você tem que enfrentar algumas resistências, implementar algumas mudanças, como ele acabou de ver aqui. Na verdade, em parte, isso já existia sobre o Código Buzaide de 73, que tinha o 273, tutela antecipada, aí você ligava com o 520, que era dos efeitos da apelação, né? Era sempre assinado duplo efeito, exceto em tais situações. Aí uma delas era quando tiver tutela antecipada. Aí alguns juízes antecipavam a tutela na sentença. O cara apelava, não tinha efeito suspensivo sobre aquela parte. Mas isso aqui tem que ser, na minha opinião, Papini, é assim, ó, é utilizar mais o que existe. O legal de ver isso, que você está colocando, é isso. E essa da execução provisória sem caução também. Né? Agora, uma situação como essa, que envolve, nesse caso aqui, envolve plano de saúde, acabamos de falar agora há pouco de plano de saúde e telefonia, me parece uma coisa repetitiva, essa negativa de cobertura, aquela contestação pré-impressa, né? Quase com um formulário. Vem o plano de saúde e apresenta aquela mesma contestação, nem importa o caso, apresenta sempre a mesma peça. Eu acho razoável que a provisória não precise de caução numa situação como essa. É isso. É isso daí. Falou? Meus amigos, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Não esqueçam de assinar o canal. Isso, inscreva-se, coloca lá, curtir, seguir, os canais. Tanto no Facebook quanto no YouTube, para a gente seguir em frente, tá bom? Beleza? Amém. Abraço. Valeu, obrigado. Beleza.